Você é supervisor de RH para alguém mais. Qual que é a ideia que a gente faz aqui? Mais ou menos. Quem pesquisou na internet? Eu já tinha pesquisado. Pesquisou? Sim. O que que a Fiz gente parte faz? de agenciamento marítimo, né, de logística. Tem essa noção. Exatamente. E alguém mais? Pode falar, tá com vergonha. Tá, eu vou tentar, eu vou explicar do jeito que a gente explica nas entrevistas, tá? Porque assim, a gente se depara com muita gente que vem fazer entrevista aqui e não tem a mínima ideia, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa vem para uma vaga de RH. RH em qualquer lugar, né? Então, a gente chega numa agência marítima, ela faz perguntas assim, o que o agente marítimo faz? Então, vocês conhecem o navio, né? O navio ele vai de um canto para outro aí do mundo, vai lá da Europa, vem para a América do Sul, sai da América do Sul, vai para os Estados Unidos. E ele tem um dono, tá? Tá? Ele tem um dono que a gente chama aí no dia a dia de armador. Aí pode ser vários. A gente tem aí como cliente o Yiming, que é um armador de Taiwan. Tem um armador chamado HMM, que é Hyundai. Porque a gente sabe que além de carros também tem a parte de navios. Pacific, tem CNA, CGM, tem diversos armadores, tá? E o armador, ele toda vez que o navio, né? Vou pegar aqui, ó. Toda vez que o naviozinho aqui, ele sai de um canto para outro, ele vai chegar aqui no Porto de Santos. No Porto de Santos, ele precisa de todo um processo para poder fazer o serviço, tá? Aí ele precisa de documentação, né? Para entrar no Porto de Santos. Então, junto à autoridade portuária, que é a CODESP, precisa de alguma licença da Anvisa, precisa acionar a praticagem, né? Que é as pessoas que vão colocar lá o navio no local, lá no estado. E aí, quem é que faz esse trabalho? É o agente marítimo, tá? Então, o agente marítimo, ele faz todo o processo para o navio, tá? Ó, você vê que em nenhum momento eu estou falando da carga. A carga, não sei o que ele está trazendo. Ele está trazendo alguma coisa, tá? Mas o processo do navio é o agente marítimo que cuida. Então, documentação, junto com as autoridades daquele porto. Aí ele também faz todo o processo de checagem. Então, por exemplo, o navio, quando ele vai atracar aqui no Porto de Santos, o capitão do navio ele já informa, ó, vamos precisar de comida, vamos precisar de água, alimento para a tripulação. Então, o agente marítimo ele tem que fazer toda essa checagem, saber se já foi entregue, se os fornecedores que foram contratados se foi entregue. Ah, ele vai precisar de trocar a tripulação. A tripulação está muito tempo no mar. Mesma coisa, o agente marítimo ele tem que coordenar todo esse processo, fazer toda essa engrenagem rodar. Tá? E aí, fazendo isso, a Unimar, ela, dentro da questão de containers, navios de container, ela pode se considerar a maior agência que tem no Brasil. Tá? A gente está presente aí em praticamente todos os portos, em todas as cidades litorâneas, tá? Então, desde lá do sul, do Rio Grande do Sul, até Amazonas, lá em Manaus, né? A gente, sei que a nossa referência aqui para a cidade grande de Rio é pô, assistir, né? Ou enxergar a outra margem do rio, né? Mas quando a gente vai lá para Manaus, essas coisas é quilômetros e quilômetros. Então o navio entra dentro do rio, faz tudo que faz aqui no mar, lá pelo lado de Manaus, Belém, eles também fazem, tá bom? E hoje a gente está, como eu falei, estamos presentes em praticamente todos os portos. Aqui em Santos é a nossa matriz, tá? Onde fica toda a nossa diretoria, é onde a gente também faz as áreas que comandam aí as unidades também, tá? O que mais? Hoje a gente tem cerca de 340 colaboradores, crescemos bastante aí com a chegada de alguns clientes, tá? E outros clientes também estão para chegar, tá? Então, esse é um pouquinho aí do agenciamento. Então, é isso que a gente faz, tá bom? Deu para entender? Ficou claro? O que a gente faz? Legal. A gente tem aí alguns clientes, como eu falei, né, no setor de containers, e a gente também tem uma área exclusiva para tentar desenvolver clientes de outros segmentos, tá? E aí, outros segmentos aí pode ser um navio de fertilizantes, navio de agro, né, que seria soja, açúcar. Então, a gente está tentando garimpar um pouquinho mais aí desses clientes, mas o nosso forte hoje, nosso maior, é do segmento de containers. Bom, dúvidas, perguntas, curiosidades? Aquele navio Hamburgo também de vocês. Qual? O Hamburgo. Então, ele é um cliente que não é nosso, hoje ele é da Sud. Então, Hamburgo Sul? é, Hamburgo Sul é dentro da Maersk. Maersk. A Sud ela foi comprada por uma outra, chamada Maersk, só que ele não é nosso cliente. Quem sabe no futuro, né, eles vão ser nossos clientes, tá?
mas hoje esse grupo não é, tá? Mas a gente, como eu falei, tem CMA-CGM, que é um armador francês, tem Yang Min, que é um armador de Taiwan, Hyundai, que é um armador sul-coreano, temos a Pacific, que é um armador de Singapura. Então, os asiáticos, a maior parte estão com a gente. A Posco também já está com a gente, já também. A Evergreen que não é, né? A Evergreen que não é. A One? A One também é um armador japonês, então entrou com a gente também. Então, a gente tem como forte aí os principais clientes asiáticos. O que mais? Ela só dá risada aqui, né? Ela quer perguntar, mas fica com vergonha. Aqui, né? Na parte também. A gente tem um corpo jurídico, só que ele é um escritório terceirizado. Inclusive, a dona do escritório foi funcionária nossa, e hoje, pela demanda, acaba sendo terceirizado, mas a gente tem um time jurídico sim. Você pensa em estudar direito? Essas coisas. Ah, E aí, entendi. eu só assim, tá, né? Sim. Tá certo. Tô aproveitando isso. Mais alguém? Alguma dúvida? Vida de tratamento, a campanha de vocês fala vazio, cheio, Então, geralmente, a gente tem um departamento que cuida, né, da movimentação de contêiner vazio. São poucas agências que tem. Mas geralmente, como eu falei assim, o navio, ele, dessa linha liner, que é de container, o nome já fala liner porque tem uma roda comprida, né? Então, geralmente, ele está trazendo carga, né? Então, está trazendo carga de um canto para o outro. Mas a gente tem sim um setor que cuida ali de toda a questão de movimentação, de saber onde que o container está, se o container precisa mandar para manutenção, né? Fazer, né, todo o conserto dele, porque tem esse mercado, né, de manutenção de container, então a gente tem um departamento que cuida só disso. Mais curiosidades? Bom, você deve estar perguntando. Então, a tua equipe cuida dos documentos do navio, se ele pode parar no porto. Isso. Aí são divisões de várias equipes específicas para cada função do navio. Exato. Vocês mexem na parte da documentação. Exato. Exato. Tem um setor de documentação que o gestor está até ali, ó. Tarcísio. Ele é o gerente de documentação e o setor dele, ele cuida de toda essa questão dos documentos, tá? Liberação, BL. O meu setor específico, ele já cuida das pessoas, né? Então, assim, folha de pagamento, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, então, o setor de pessoas, né? Então, a gente cuida de todo esse processo aqui. Agora, aí tem os setores, como eu falei, o Tarcísio, ele cuida do setor de toda a documentação, né? Aí tem, acabou de chegar aí na equipe, né? Então, tem o Ricardo Rocha, que cuida do setor de equipamentos de TI, né? Então, computadores, redes, impressoras, tá? Então, aí a gente vai dividindo por setor. Fabiano também acabou de chegar, né? Aí cuida de todo o setor de qualidade, todas as nossas campanhas, né? Assim, por exemplo, Setembro Amarelo, a gente fez participamos de uma campanha de limpeza nas praias, então o setor de qualidade que cuida. E além do mais, o mapeamento de processos também, tá? Então a qualidade também cuida de tudo isso. Também o setor de comunicação com a Letícia, tá? E é comunicar, né? Falar para as pessoas o que está acontecendo, não só internamente, quanto externo. Então, a empresa ela é dividida em diversos setores, tá? Então cada setor ele tem uma função. E fora isso, como eu falei, nas filiais também tem unidades também, né? Em cada cidade aí tem porto. E aí nas cidades, geralmente, a gente tem pessoas de setor de documentação e operações, tá? Hoje, acredito que não vai vir ninguém de operações, mas, assim, operações é um dos setores que também mais movimenta, né? Assim, pessoas, né? A equipe deles tem as pessoas que vão mesmo dentro do navio, entram no navio, conversam ali com a tripulação, né? Conversam ali com os terminais, então é dividido mais ou menos por assim. Fora que outros setores também que não estou citando aqui, mas são outros setores. Às vezes o pessoal pergunta assim, como é que faz para entrar aqui, né? Eu costumo falar, gente, primeiro, uma das formas é como aprendiz, né? A pessoa entrando, a gente tem a parceria com o Campus, agora a gente está fazendo parceria, né, também com vocês.
Então, geralmente como aprendiz, como estagiário, ou quando a pessoa já é uma profissional, né, um profissional que já tem um conhecimento no mercado, através das nossas vagas que a gente vai divulgando na plataforma. Tá? Aí, basicamente, né, assim, para entrar no comércio exterior, inglês, né, é fundamental. A pessoa está cursando uma faculdade, isso aí também hoje em dia é muito importante, não é obrigatório, tá? Esses pontos que eu falei. O inglês, dependendo do setor, sim, por exemplo, vai ser visitador de navio. Vai ter que conversar com o comandante do navio, que ele é de outro país, né? Então, a língua universal é inglês. Agora, em alguns setores, você não tem a necessidade, dependendo da vaga, mas, claro, se quiser crescer na carreira, aí sim vai precisar. Ok? Dúvidas? Tranquilos? Tá bom. Gente, agora que chegaram os líderes, tá? Obrigado aí pela presença de vocês, tá? A gente trouxe o pessoal, né, da Instituição 30 de Julho, só vou falar um pouquinho do projeto que eles estão desenvolvendo. Aí por isso que eu pedi a participação aí dos líderes para, na hora, né, na hora da contratação, eles que acabam ali olhando, tomando a decisão. Tá? Então, Johnny, tudo bem? Tudo bem, de operações? Por favor, você vir aqui falar um pouquinho da instituição. Boa tarde a todos. Me chamo Marilene. Eu sou coordenadora de formação em serviço social, tenho pedagogia e agora também estudante de psicologia. Né? Isso é importante para que a gente possa também cada vez mais melhorar as nossas práticas, né? Principalmente quando a gente trabalha com pessoas com deficiência intelectual, com TEAs, síndrome de Down. Então, é sempre bom a gente estar sempre atualizado. Né? A formação, a preparação não perde mais. Então, eu vou falar um pouquinho, antes de falar do próprio programa, eu gostaria de falar um pouco da instituição. Né? Que instituição é essa? Que é uma instituição pioneira aqui em Santos, né? Com conhecimento desde 1947 que ela atua aqui em Santos. E ela nasce inicialmente por demandas de um grupo de pessoas que queria fazer alguma coisa diferente, né? Até então, nesse período, ela não tinha a quem ajudar inicialmente, mas aí logo depois ela busca, como todas as organizações da sociedade civil, ela começa por a parte mais assistencialista, com a cesta básica, com enxoval e atendimento às gestantes, né? Ela começa dessa forma. Lá em 64, ela passa a ter dentro de uma política que seria na área da educação, atendendo na educação especial, né, como escola 30 de julho, escola Centro Espírita Beneficente 30 de julho, mas na área da educação. Né? Em 2000, vou ser bem breve, né, porque tem mais só uma canal. Em 2005, ela implanta um outro serviço a pedido do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, porque dentro desse município havia várias demandas de pessoas que tinham diagnóstico de PCDs. E aí havia uma indagação, será que essas pessoas mesmo eram pessoas com deficiência? E aí dentro no centro de diagnóstico, passa então a fazer o diagnóstico dessas pessoas e, por incrível que pareça, as crianças e adolescentes que estavam com autodeficiência intelectual não eram todas com deficiência. Então, mais que a metade dessa população foi diagnosticada com déficit de aprendizagem. E aí, a partir dali, ele foi criado um outro programa, né, um outro serviço, que é na área da saúde, chamado Centro de Atendimento. Então, passava pelo diagnóstico, detectava se aquela criança, aquele adolescente, ele tinha um déficit de aprendizagem, se era pessoa com deficiência. E aí, caso fosse a pessoa com déficit de aprendizagem, que é aqueles que a gente entende que está no limbo, nem é deficiente, mas tem uma dificuldade na aprendizagem, passava a ser atendido pelo centro de atendimento. Hoje a gente só está com o centro de diagnóstico, né, no 30 de julho. Em 2006, ainda lá dentro da escola, nasce uma ação dentro da instituição que era para preparar aqueles jovens que a escola identificava, que já eles tinha outras condições que não necessariamente apenas ficar na educação. E começa, então, a fazer algumas ações num programa chamado Núcleo de Orientação para o Trabalho. Aí, então, esses jovens eram preparados, começava, então, uma pequena preparação desses jovens para o mundo do trabalho. Em 2009, já saindo quase da política da educação,
a gente ganha um prêmio do Itaú Social, né, que é um prêmio com grande relevância para a instituição, não só pelo aporte financeiro, mas também de qualificação, de preparação dos trabalhadores da época, né? E aí, por incrível que pareça, em 2012 nós fomos novamente contemplados pelo Itaú Social, né? Como uma premiação também já estávamos, na verdade, já não era mais da educação, já estava dentro da política de assistência, porque esse núcleo de orientação para o trabalho, ela passa em 2011 para a política de assistência social. Então, esse 30 de julho, ele atende atualmente, vem atendendo ao longo da história, a 3 políticas: educação, saúde e assistência. E aqui, então, em 2012, a gente ganha novamente esse prêmio de relevância pelo trabalho, da preparação da pessoa com deficiência intelectual no acesso ao mundo do trabalho. Então, é uma instituição assim, pioneira e reconhecida, né, a nível nacional. E aí nós estávamos recordando aqui que nessa premiação, 1.400 440 organizações. organizações da sociedade civil naquele período concorrem a esse prêmio, né? Desses 1.000 e pouco, 19 foram atendidos, né? Inclusive o 30 de julho por 2 vezes. A gente tem também, dentro do Banco do Brasil, tecnologia, esqueci o termo. Tecnologia social. Tecnologia social também, né? Uma premiação do próprio Banco do Brasil, por conta de todo o nosso programa, né? Do Ser Eficiente, a gente promoção da integração ao mundo do trabalho, isso está dentro da política de assistência social, mas reduzidamente como programa Ser Eficiente. Então, Ser Eficiente é mais um nome de fantasia. E aí a gente trouxe, então, um vídeo para vocês verem um pouco do que a gente fez. Isso foi o ano passado, né? E a gente sempre faz essas ações também externas, levando os nossos jovens, encaminhando eles para o mercado de trabalho. O programa Ser Eficiente, ele tem, dentro das suas ações, uma oficina chamada de construção da postura profissional, que é a base que a gente diz, né? O que sustenta mesmo a preparação desses jovens, que vai trabalhar hábitos e habilidades para o trabalho. Ele trabalha desde a vestimenta, do comportamento, né? Que a gente pensa na questão de hábitos e habilidades, né? Mas comportamento que você tem para esse mercado de trabalho, como você se veste, como você se porta. Então, esse CPP, ele trata dessas questões, né? Então, a gente entende que é o mais importante. Aí temos parceria também com o Senai, cursos do Senai, como informática básica, auxiliar de almoxarife e inventário logístico, que é um novo que a gente está agora, né, começando esse semestre, a gente começou, né? Os demais a gente já vem tendo aí há bastante tempo. Essa parceria do Senai é uma parceria de longa data. Já tivemos parceria também com o Senasp, Santos, né? Então, todas as nossas ações realizadas dentro do programa, o jovem, por exemplo, diferente um pouco do Senai. O Senai trabalha, iniciou recentemente o trabalho com PCDs, né? Ele trabalha por 6 meses. Se aquele jovem não é inserido, ele termina a ação dele ali daquele jovem. Não, o jovem que está aqui, ele permeia por todas essas ações, por todos esses cursos, e passa por várias oficinas, grupos. Então, a gente não deixa ele solto. Quando a gente insere ele no mercado de trabalho, a gente acompanha esse jovem, a gente está lá dialogando com ele, com aquele empregador, com alguém com referência, para que aquele jovem, porque a gente sabe que a pessoa ela pode se desorganizar no trabalho, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, a equipe está sempre atenta a esse contato, a essa comunicação, né, com esse gestor, com alguém de referência, para que a ideia não é apenas inserir a pessoa, né, mas é essa permanência que, para a pessoa com deficiência, é muito mais complexa e difícil. Né? Se para nós tem toda a preparação, que a gente sabe que quando você se prepara e ainda não está pronto, então você imagina para esses jovens. Né? Então, a gente está sempre ali lutando para que essa permanência tenha sucesso. Nós temos jovens trabalhando há mais de 10 anos, 8 anos, porque essa forma que a gente tem, né, de preparação e de apoio a esses jovens é o que faz o diferencial do programa Ser Eficiente. Né? Então, sempre, o jovem terminou uma atividade agora, não, volta, se você pudesse encaixar, a gente está aqui. Então, sempre acolhendo para que ele não se sinta perdido, solto, né?
Então, essa é a diferencial desse programa. Tá, eu acho que era legal passar um pouquinho disso a gente. Obrigada, gente. Né? Isso aí reforça um pouco aí do que a gente vem. Por isso que a gente pediu a presença dos líderes, justamente para conhecer também. A gente estava comentando que a gente tem um exemplo, né, recentemente contratado, que é o Davi, que está aqui com a gente, tem cerca de 3 meses. Está indo super bem, foi bem aceito ali pelo time, né? Então foi feito também toda uma introdução antes, né? Todo esse trabalho aí que a gente pelo de comunicação. E ele foi bem aceito e as pessoas também, de uma certa forma, ajudam bastante, né? A gente estava falando ali das dicas ali que colocaram ali justamente para ajudar ele no dia a dia, né? E fora que é uma simpatia de pessoa, né? Bem agradável, uma pessoa assim que todo mundo gosta. E deu certo, né? Então a gente está muito feliz e acredito que também vai dar certo outros jovens também que vão vir, tá? E aí eu queria ver, Marilene, se você tem alguém aqui que você está trabalhando, que pudesse também falar um pouquinho aí como está sendo a experiência, né? Júlia, você gostaria de falar? Gente, eu sou a Júlia, eu tenho 21 anos, eu comecei a trabalhar com 18 anos. Mas antes de começar a trabalhar, eu comecei no ano que teve com 17 anos. Foi uma experiência boa, meus amigos que eu já conheci, eu posso estar aqui também. E eu também, tipo, uma aventura, no caso. Mas quando eu fui veterinária, né, eu fiz todo treinamento, eu fiquei sério, postura, eu nervosinha, né? Aí, eu não acreditei, tipo, na nossa cabeça, quando a gente fazia entrevista, a gente ficava aquelas pessoas, tipo assim, não vou passar, eu dei um treinamento, mas quando eu soube lá que tá meu nome lá, Júlia, que você passou, aí eu fiquei, nossa Senhor, eu chorei de alegria, porque desde pequena, quem me conhece, eu sempre falava, com 15 anos, uma saída para começar a trabalhar, para começar a ter dificuldade, educação física. Aí tá uma experiência boa. No início, no treinamento eu trabalhava na raia, sabe, eu estava bem Machado. No início eu fiquei tão nervosa que achei que não ia conseguir me encaixar, mas depois de tanto treinamento, com tanta gente ao meu redor, que me acolheram de coração, que até hoje me ajudam, se eu estou com dúvidas, se eu fico com nervosismo de falar com o cliente, me ajuda também. E depois de um tempo, eu comecei a focar mais no que eu mais queria ser professora de educação física também. Então, fui nesse caminho. Estudei tanto que a cabeça doía. A cabeça dói quando a gente estuda, mas tem que focar. Minha mãe sempre me motivando, meu pai, principalmente, se você quer isso, foca no seu estilo. Treinamento na academia também. Estudei, passei no Enem e faculdade de educação física na UniBR em São Vicente. Uma correria, trabalho, treinamento, faculdade, tanto trabalho, que a gente consegue organizar com técnicos. Mas é uma experiência muito boa de trabalhar 3 anos na raia, eu pretendo 3 anos na raia. Aí eu fico assim, lá atrás, pensando, nossa, eu era uma menina que não pensava muito, tipo, no valor, né? Mas depois que começa a trabalhar, a cabeça muda, fica, tipo, mais adulta, fica, tipo, muitas responsabilidades. Tanto meu pai te aconselha, aproveita a sua juventude, sai, se divirta, faça mais amigos, aproveite bastante na faculdade. Eu falo com todas as minhas palavras, daqui a 4 anos estarei formada em educação física e se realmente Deus escreve a minha história, se ele fez, tipo, tudo num tempo, vai ser num tempo exato. Obrigada.
Alguém mais quer falar? Programa, como é que é? Deu para dizer Cadê o Fala um pouquinho da experiência do médico. Fala, pessoal, o que você acha que era eficiente, o que você já fez, onde que você, né, achei importante. Bom, primeiramente, né? Boa tarde, né? Realmente a voz dele é de louco. Legal, muita gente fala isso, né? Então, meu nome é Carlos Emanuel, tenho 20 anos de idade. E eu me lembro que quando eu comecei a participar do Ser Eficiente, foi através de um colega meu, que na verdade eu sou um ex-aluno do 30, né? Comecei a fazer o Ser Eficiente com 16 anos, em 2021. Quando começou a pandemia, naquela, quando tava usando máscara, mas eu resolvi fazer presencial, porque caso não tava. Aí, comecei, né? Conhecendo um curso, eu apareci nessa oportunidade e já passei por alguns cursos, né? E realmente, meu primeiro emprego foi na McDonald's, entendeu? Lá de São Vicente. Eu era atendente. Eu completei, provavelmente, né? Porque agora não estou mais trabalhando lá. Eu completei 1 ano e 9 meses, né? Depois era correria, mas já tinha muitas amizades, né? Tinha, né? CD. E provavelmente, né? Muito obrigado por ter elogiado, porque tem muita gente que fala da minha voz. Né? Essa não é normal. Já nasci com esse talento mesmo, porque, tipo assim. Aí, eu tava começando, né? Quando tava trabalhando no McDonald's, eu realmente já tava preocupado para fazer realmente. Que todo jovem que faz quando você termina um ensino médio, né? Ia fazer uma faculdade e provavelmente eu tava querendo me formar em psicopedagogia, entendeu? Era isso que eu gosto, né? De, tipo assim, eu gosto de cuidar de criança, tive vários colegas que sempre gostaram de fazer perguntas para mim. Eu pensava, gente, vocês estão pensando que eu tenho cara de eu conheço, falei. Mas, tipo assim, como agora eu não estou mais trabalhando, a minha vida agora só estou, né, estudando, né? Estou fazendo agora campus, né? Que eu comecei já a fazer campus, né? Estou na 8ª edição do Capacitas, né? Falou que vocês têm a parceira do campus, né? Eu já vi muito jovem aqui com o uniforme do campus, então eu estou na 8ª edição do Capacitas, né? E estou lá como jovem aprendiz, né? Estou fazendo umas atividades, eu faço no período da manhã, aí à tarde venho fazer o curso no Ser Eficiente, que agora é o inventário logístico que eu estou fazendo. E, né? Eu estou aí preparando para que realmente um futuro, né? Se Deus quiser, eu possa voltar a trabalhar novamente e começar tudo do zero que eu realmente tinha conquistado. E, na verdade, ia fazer faculdade e até lá, né? Para ter minha futura profissão e tudo isso que vocês podem pensar, né? Para que eu possa sair como um profissional. E é isso. Olá, boa tarde. Meu nome é Raia Elizabeth. Eu tenho 5 anos e eu comecei na 30 de julho, uma criança, e eu estou muito orgulhosa. Eu cresci lá e aprendi muita coisa, e o Ser Eficiente me ajudou muito a conquistar o primeiro emprego, que foi na Droga Raia, e eu estou muito feliz lá, conquistando muitos amigos, e eu estou já 7 anos lá na Droga Raia, da Austin Luiz, ali do Canal 3, e está sendo muito maravilha, muito importante, porque é meu primeiro emprego. E eu estou pretendendo fazer faculdade de pedagogia, porque eu amo crianças. E eu estou muito bem com meus sobrinhos, né? Eu estou pretendendo fazer ano que vem online. E é isso. Bom dia, uma pergunta. Gente, a ideia inicial, né? A Beatriz, fez essa reunião. E a ideia era fazer, eles apresentarem para a gente de RH, né? Pra cá. E aí eles falaram assim, olha, estamos vendo aí com um time, né? Grande. Então a gente está indo com o time técnico e também com os alunos, né? Que participaram lá do programa. E aí por isso que a gente falou assim, não, então vamos chamar o nosso time também. Por isso que a gente quis reforçar também de um lado, né? Assim, e a ideia era mostrar mesmo, então a gente também está conhecendo, a Bia já tinha feito e a Elaine também já tinha conhecido, né? Também. E a ideia era mostrar, né? Conhecer um pouco, mas aí como eles trouxeram a gente, falou, não, já que vocês vão trazer um time que vai se apresentar, vai falar, então a gente vai trazer o nosso também já para aproveitar
Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade. Nós temos 100 e poucos. 100 e poucos, acho que 22. Nossa. Uma amostra. Mas já deu para ver que é um trabalho, assim, muito eficiente. Exemplos aí das pessoas Nada que com uma têm. equipe, né? Exatamente. Né? Assim, pessoas que já estão há 7 anos, né, trabalhando Sim. no profissional, né? 10 anos, 9 anos. E o importante é o acompanhamento, como você falou, né? O Sim. acompanhamento físico, né? Acho que isso daí é um diferencial, porque não só colocar na empresa, ok, uma missão cumprida, mas depois, né? A gente, por exemplo, internamente, muitas vezes a gente tem, né, falta de preparo no dia a dia para lidar, porque para a gente é bom essas conversas, as situações, justamente para também nos preparar, né? E esse acompanhamento que vocês fazem para mim foi um diferencial. Então, por exemplo, mesmo os jovens que já estão lá há 10 anos, né? Se vocês viram no vídeo, tem um jovem que aparece na loja da Torra Torra, São Vicente. Ele está lá há 9 anos. Eles sempre estão mandando mensagem. Lógico que não fico mandando constantemente para a gerente dele, mas aí um pouco mais espaçado, né? Quando foi, acho que ano passado, ela falou, Marilene, socorro, eu preciso de você. Aí você vai dizer, nossa, mas o cara já está lá há 9 anos, como assim, né? Gente, ele viu mesmo o trabalho lá e a gente teve que fazer uma fala, uma conversa, entendeu? Porque vai ter momentos que eles podem se desorganizar, né? Então, se eles não tiverem esse respaldo, e a equipe também, né, de RH que está atuando com esses jovens, fazer, né? Então, a gente está sempre atento, está sempre verificando e acompanhando constantemente como uma pessoa de referência. Tem uma dúvida assim. Na verdade, vocês, lógico, fazem esse amparo com eles e das empresas, vocês preparam eles para receber os indicados. Então, quando a gente vai fazer a inserção desse jovem, a gente faz a gente tem sempre essa intenção de estar junto com esse empregador para orientar aquele RH, porque acontece, né, nada melhor que eles estão aqui para falar. Quando você a pessoa, o RH, que recebe aquele jovem, trata ele de uma forma muito infantilizada, que pode dizer muito de habilidades específicas. Então, vocês, né, por favor, é importante, tenham o profissionalismo mesmo. A gente viu a situação de um jovem numa empresa grande, Bandeirantes Veículo Marca. E aí, então, ele é da aula, então a pessoa ficava e cumprimentava, porque ele é muito galanteador, muito bonitinho, muito fofinho, e a ideia era essa, ó, fofinho, bonitinho, só que assim, ele falava, ele é uma pessoa, né? Ele tem hormônios, né? Então, depois esse fofinho, bonitinho, começou a ficar abusado. Aí começou a atrapalhar e a incomodar as pessoas. Então, não vamos infantilizar. Então, quando você, como é que você cumprimenta seus amigos, né? Diferente, você beija todo mundo que você chega. Então, para ele, aquilo era, né? A gente não pode ter esse tipo de comportamento com o jovem. Então, você tem que entender que ele é uma pessoa com deficiência, você tem que respeitar a individualidade dele, mas olha, não, aqui você está aqui para trabalhar. Então, pede a coisa de forma concreta, nunca no abstrato, que a gente tem mania, está tudo no tipo, no abstrato. Então, essas são as regras que a gente precisa dentro do RH para atender ao jovem, né, perceber. Não trazer nada abstrato. É um pouquinho bonitinho, é um homem, é uma mulher, né? Então, olha, as meninas tudo de 20 e poucos anos. Os meninos também, né? Então, vamos trabalhar. Com certeza precisamos também ter um seu preparo. Isso é isso. Exatamente. Porque acha que é uma pessoa com deficiência tadinha. Como de delícia, nós não somos coitadinhas. Ela sempre fala assim, não somos coitadinhas. Aí nessa visão de tempo, tipo, depois, tipo, só tá na segurança. Porque muitas vezes quando a gente trabalha numa loja assim, vai ter cliente que só vai dar por ela vai tentar comer as crianças. Aí eles têm que tratar, tipo, como adultos, sabe? Aí eles têm que explicar, tipo, aí, só porque a gente tem um autismo, a gente não é adulto. A gente tem um tom de voz adulto. Então eu já converso assim com os clientes, eu explico. Completando a pergunta dele, eu acho que para a gente
além de ser muito bom, ele fez pra gente. Eu acho assim, que a gente precisa de uma preparação por tipo, né, de especialidade. Então, assim, como tratar cada especialidade. E às vezes, não é por ignorância, mas por falta de conhecimento, a gente não sabe, às vezes, a maneira correta. E não é por infantilizar, mas às vezes a maneira correta de agir com aquele tipo de especialidade, entendeu? Porque para a gente é muito novo também. Então, ter a pessoa no nosso ambiente de trabalho, ao exemplo do Davi, a gente fica cheia de dedos. E eu acho que, no caso dele, ele quebrou essa barreira, porque ele veio, ele foi gentil, ele brincou, mas a gente estava na defensiva. E agora, se a gente fala, por exemplo, aconteceu, a gente teve uma ação de saúde e teve uma diferença na medição dele em hipertensão. A gente ficou na dúvida como comunicar isso para ele. Será que a gente ia comunicar igual a gente comunica com os demais? Ia deixar ele em pânico? Não, pode comunicar. O Rubens falou, não, pode falar com ele igual vocês falam, que tudo bem. E a gente falou, mas, de novo, eu acho que quando a gente tiver esse programa, a gente precisa, sim, dessa preparação, porque a gente, às vezes, não é por... Mas é por realmente o cuidado. Isso, e aí a gente fica assim... Relação ao programa, eu não sei como é que funciona, vamos ou outras organizações que atuam, né? Mas o nosso papel é esse. O jovem vai para a entrevista de emprego. Eu estou lá sentada junto, porque assim, muitas vezes, até uma entrevista, gente, às vezes o RH faz uma pergunta, também a gente mesmo entendeu o que tem que dizer com aquilo. Isso não é. Né? Mas a gente entende que assim. Então, estamos juntos, não para responder por eles, mas de repente uma pergunta não fez sentido para o jovem, ele, né, de agora. Eu vou pedir para aquela pessoa, você pode responder lá com outro jeito para que ele possa entender? Então, assim, da forma como você fez a pergunta, nem eu mesma consegui entender. Então, vamos tentar reformular para que ele possa entender. A gente não faz a intervenção, mas para entender se ele vai ter alguma dúvida naquela resposta de vocês. Eu já vi empresa perguntando, você mora lá na Zona Noroeste? Você sabe quantas horas você vai levar para chegar aqui? Por que ele precisa saber disso? Diferença. Desde que ele saiba pegar o ônibus lá e chegar dentro do horário, não importa se ele vai. Ele pode até sair de casa de madrugada, desde que ele chega no horário. E eu fiquei me perguntando, mas por que ele precisa saber disso? Aí o jovem ficou assim perdido, tipo, e agora? Né? Não sei, né? Nunca fui para casa sozinho, como é que ele sabe? Para pensar, né? Então, às vezes, aí ele falou, então, você tem uma noção do tempo? Que horas que você sabe? Eu tive que pensar com ele, porque nem eu consegui responder. Gente, isso não sou, né? Então, as coisas assim, você, nesse encontro que a gente participa, a gente percebe. Por exemplo, a gente vai fazer jogos na farmácia, não foi, sinceramente, enchimento daquela ficha de olha, nem eu, falando assim, tá aquilo, né? Então, não há uma necessidade daquele preenchimento, né? Ao invés de incluir isso, ele se direito. Então, às vezes são situações que a gente está ali como profissional e vai tentando retirar, igual, você vai tentar responder para ele. Mas eu, com certeza, estou todo momento. E a gente está aqui super à disposição. Eu tive contato com vocês lá na Indaiá. Na Indaiá, nossa. 2009, 2010, por aí. Não, eu falo para ele que ele tá. Olha, não esqueça o nome dela, da Bia, porque ela ficou com a gente lá. E foi sensacional, assim. Foi muito bom, foi bom o acompanhamento de vocês. É que quando a Bia disse o nome do programa, eu não atrelei ao 30 de julho. Olha aí. Aí, quando você começou a apresentação, eu falei, que sensacional, né? Porque são memórias, assim, muito boas do programa. Tá vendo? Saber que alguém conhece os primórdios, né? Isso é ótimo. Bom, não sei se você tem mais alguma coisa para trazer. Eu ia agradecer vocês, os líderes que tiveram a presença. Convidar todos para um café, tá? Um lanchinho. Bom, vamos para.
E assim, né, olha, jovens preparados, prontíssimos para o acesso. Vocês não vão se arrepender. Tenho certeza. Nós temos uma ótima experiência aqui. Aí, gente, obrigado. Vamos tomar um lanche ali e vamos voltar, tá?